Vem comigo, Brasil! Vamos lá, porque agora é aquele momento que eu adoro estar com essas mulheres maravilhosas. Bem-vinda, meninas, tudo bom? Tudo bem. Roda de mulheres começando e hoje, Outubro Rosa, gente. Outubro Rosa. Desculpa a falha de não estar com um rosa aqui, que se eu soubesse que seria essa pauta, estaria aqui inteira de pink, como eu faço questão. Mas o importante é a gente ter vocês aqui pra gente no momento que... Parece que cada ano, né, e nessa pandemia, eu não sei como que aconteceu, como que está a história, o que que tem mudado, qual que tem sendo o diferencial, porque as mulheres precisam saber, gente. Câncer de mama a gente faz outubro, mas não é outubro só não, é o ano todo, tá? É um mês que a gente pega como vários meses agora, vem Novembro Azul e assim vai. Cada um mês é uma simbologia para dar um alerta para as pessoas lembrarem, né? Outubro, vamos fazer um check-up, vou ver as mamas e o colo de útero, que é um dos cânceres que mais mata neste país. E sou hoje com a doutora Vivian Koski, oncologista, e a Adriana Cassetari, psicóloga. Bem-vindas. Obrigada. Bom ter vocês aqui, viu? Meninas, me falam um pouco, por favor, desse mês da conscientização do Outubro Rosa. A gente trouxe um videozinho, né? Vou colocar primeiro o videozinho e, por favor, esse momento todinho de vocês. Obrigada. Câncer de mama. A maior causa de morte entre mulheres brasileiras. Quase 50 mil novos casos por ano. Um inimigo que pode ser vencido com informação. O câncer de mama, como o próprio nome diz, afeta as mamas, que são glândulas formadas por lobos, que se dividem em estruturas menores chamadas lóbulos e ductos mamários. É o tumor maligno mais comum em mulheres. Nossa, gente, me assustou aí. 50 mil novos casos? Sim, Nani. A gente tem o INCA, Instituto Nacional do Câncer, eles fazem estimativas da incidência de câncer na população a cada triênio. Então, a gente estima que no triênio de 2020 a 2022... nós teremos 66 mil novos casos, né, contando esses 3 anos. E a gente tem aí que o câncer de mama é o câncer mais incidente em mulheres. Antigamente assim, a gente tinha que, aparentemente, acima de 50 anos aumentava essa incidência. Hoje a gente vê 40% dos casos ocorrendo nas mulheres com menos de 40 anos. Menos de 40? Muito jovem, né? Sim. A gente analisar, então, nada dá uma segurança de falar, é com 50 que começa a cuidar. Não. Tem que começar a cuidar sempre, principalmente se tiver já casos na família, né? Vou dar umas informações aqui, ó. Segundo a última pesquisa realizada, né, pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, né? E a ARC, sobre a incidência do câncer no mundo, viu, gente? Olha só. O câncer de mama é um dos 3 tipos que mais acomete as mulheres e o 5º que mais mata. É assustador, viu, gente? É uma coisa que a gente pode fazer a prevenção, pelo amor de Deus. No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer, né, que é o INCA, o câncer de mama também é o que mais acomete mulheres no país. Em 2019, foram estimados 59.700 novos casos, né, que representam uma taxa de incidência de 51,29 casos por 100 mil mulheres. Isso é assustador. Sim. E as mulheres? E nesse mês, o que vocês pensam sobre o Outubro Rosa? Como que isso... Eu acho que já entrou essa coisa na cabeça e no coração das mulheres. Será que nós, mulheres, estamos cuidando? Será que este alerta, isso é um momento bom quando fala assim, Outubro Rosa, e já dá aquele start? Então, é muito bom quando começa a propaganda, né, do Outubro Rosa para fazer as mulheres acordarem. Dentro do consultório, a gente precisa fazer também um trabalho para conscientizar as mulheres que é necessário cuidar do corpo também, né? Então, a gente tem visto muito na mídia a beleza externa, a vaidade, mas até excessiva, né? Até excessiva. E a gente tem esquecido de mostrar para as mulheres como é importante cuidar de dentro. Pra fora. E isso daí é um trabalho, assim, me especializei na saúde da mulher, então isso é um trabalho que a gente tem que fazer dentro do consultório também, não é? Sim. Porque existe o tabu das mulheres em falar sobre o câncer, em pronunciar a palavra câncer. Né? Ainda tem esse medo? Parece que é difícil. A cancerofobia que a gente fala é muito frequente,
Porque tem aquele estigma que as pessoas tinham que o câncer era mortal. Mortal. E o diagnóstico de câncer, né? É uma sentença. E eu digo, é um diagnóstico, não é uma sentença, né? E quanto antes for descoberto, melhor é, né, gente? Sim. E como é importante falar sobre isso, né? Como é importante mostrar que existe agora, com tanta tecnologia, né? Tanta coisa nova na medicina, não ter o medo de falar sobre isso e também de... Você ainda mais é especialista nisso, mas como é importante se tocar e conhecer o próprio corpo, né? Como a gente ainda tem esse tabu da mulher se tocar e conhecer o próprio corpo. Gente, é engraçado, né? Assim, chega a gente ficar pensando, será que acontece? E acontece. Muito, né? De mulher não se tocar, não saber, não ver que tem um nódulo. E aí, o autoexame é uma coisa muito simples, né? Sim. Principalmente durante o banho, né? O que aconselho, né? Vai na hora do banho, levanta a mão, coloca atrás da cabeça, pega a outra mão, gente, apalpa, vai vendo se tem alguma coisa, algum nódulo diferente. É muito simples. E isso pode, em muitos dos casos, né? Você descobrir alguma coisa que está no início. Uma coisa importante é que assim, o autoexame, a gente fala que é para autoconhecimento do corpo. Ele não é um exame hoje de rastreamento. Antes ele era tido como exame de rastreamento de câncer, mas a gente pode falar de exame de rastreamento de câncer, é exame que diminui a mortalidade do câncer. Então a gente tem a mamografia, é o único exame que mostrou nos estudos clínicos que diminuiu a mortalidade do câncer. Mas a gente recomenda sim o autoexame no intuito da pessoa se tocar, se conhecer. Ver se tem alguma coisa fora do normal, né? Exatamente. E a gente orienta que seja escolhido sempre, todo mês seja feito esse autoexame. Seja escolhido um período, uma semana, 2, após o período menstrual, né? Onde a mama não está inchada, não está dolorida. E aí a pessoa, assim, pode elevar os braços, né? Fazer movimentos circulares com as mãos tocando as glândulas e depois lineares também de baixo para cima. Depois pegar, né, o mamilo, a areola e fazer apertar para ver se não sai nenhuma secreção, para ver se não tem nenhum nódulo embaixo da areola. Confunde com a prolactina alta? Não, não. A prolactina alta também, ela deixa sair um pouquinho de líquido do peito, né? Mas aí é mais, às vezes é leite mesmo. Né? Quando sai secreção do peito, a gente tem que ver. Aquela secreção clarinha, né, hialina, que a gente chama, não chama muito a nossa atenção. E às vezes a prolactina alta faz sair um pouco de leite mesmo. Secreções estranhas são secreções sanguinolentas, amareladas, purulentas, né, pus, aí chama a nossa atenção. E me diga uma coisa, quando acontece o câncer de mama, por exemplo, ele é silencioso, ele pode causar dor, ele pode não causar dor, por exemplo, você está falando de inflamações, que a gente apertar o seio pode sair, mas tem casos que também não acontece isso? Tem, ele é silencioso. Aí. E o autoexame, a mulher só vai ter o toque, esse toque palpável, com tumores maiores que 1 centímetro. A mamografia ou uma ressonância, dependendo de cada caso, ela vai conseguir visualizar esse tumor com muito menos de 1 centímetro. Né? Só que ele é silencioso. Muitas vezes a mulher pode não ver, porque o nódulo está profundo na glândula, não aparece superficialmente. Por isso que é tão importante fazer mamografia. A partir dos 40 anos, a gente tem essa recomendação. Eu fiz há 2 semanas atrás esse check-up anual. Você lembrou do Outubro Rosa, tenho certeza, né? Faço, não, mas é o que eu faço mesmo. Eu sou meio bem, assim, certinha para essas coisas. Eu fiz todos os exames, graças a Deus, tudo bem. E eu acho que uma das coisas que assusta as mulheres, gente, que a gente tem que quebrar isso também, tá? Aproveita, vai no ginecologista, né? Vai fazer o do seio também, né? A mamografia, faz também, né? O intravaginal também, porque o câncer de colo de útero também, gente, é um dos cânceres que mais mata, tá? Às vezes é mais agressivo também. Então, assim, já faz um check-up, já tem que fazer mesmo no final de ano, faz todo ano, de cada 6 meses, se for no ginecologista, pede o exame e faz também, né? É o medo que eu tô falando, que as mulheres têm medo um pouco da dor, né? Ai, fazer mamografia, ai, mas dói, aperta o peito da gente demais, ai, parece um ovo, ai, espreme daqui, espreme de lá. E aí? É mais importante fazer o exame, né? Tem que relaxar nessa hora. Mas a gente tem técnicas também. Não dói tanto. Não, tem técnicas. E assim, escolha a data para você fazer a mamografia. Não vai lá no pré-menstrual, que você já tá toda dolorida na TPM. Depois, né? Eu sempre recomendo a algumas pacientes, obviamente, aquelas que não têm alergias de analgésicos, tomar um analgésico lá 1 hora, 30 minutos antes do exame, mas 1 hora antes do exame mais adequado, porque a sensibilidade dolorosa vai diminuir. Então é um mito também. E muitas pessoas falam,
você tem prótese, não vai conseguir, as pessoas que têm prótese não vai conseguir diagnosticar o câncer, na hora da mamografia vai apertar mais. Consegue, tem técnica para tudo. Consegue, é técnica. Técnica, estar relaxado e pode usar um analgésico 1 hora antes da mamografia. Isso vai aliviar também a dor. Eles fazem a mamografia, faz aquele outro exame bilateral, faz de braço, faz tudo, né? E eu queria entender também, meninas, é extremamente importante as mulheres fazerem esse exame todo mês, gente, o autoexame todo mês. E a cada quantos meses, assim, 1 vez por ano, ou a cada 6 meses que vocês aconselham? E para quem tem caso na família, de quanto em quanto tempo tem que fazer esse controle? Ó, a recomendação que a gente tem da Sociedade Brasileira de Mastologia, Sim. a partir dos 40 anos, e aí todo ano fazer mamografia. Já o Ministério da Saúde recomenda a partir dos 50 anos. Então, no SUS, infelizmente, essa recomendação só a partir dos 50 anos. Só a partir dos 50? É. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos, na população de risco normal. Risco normal são aquelas pessoas que não têm casos de câncer na família. Já aquelas que têm casos de câncer na família devem começar antes a fazer exames. E aí a mamografia não é o melhor exame, porque ela não pega a mama densa. E jovens, né, pessoas com menos de 40 anos, têm a mama muito densa. Então, se você tem caso na família, ideal que você já passe no mastologista 1 vez por ano. Ele vai examinar a sua mama, o autoexame só não é suficiente. Sim. E se for um alto risco mesmo, alguma mutação genética na sua família diagnosticada, ou muitos casos de câncer de mama e ovário na sua família, o médico pode até pedir uma ressonância magnética, vai conseguir enxergar melhor. E isso antes dos 40 anos, se você tem muitos casos na família de câncer de mama e ovário, ou uma mutação genética conhecida. E agora, depois dos 50, é 1 vez por ano? 1 vez por ano. É o ano que vem. E o emocional de uma mulher que... Eu quero primeiro saber os dois lados. Uma mulher que descobre, fez agora aquele impacto, aquele sofrimento que a gente sabe quando você descobre que está com câncer de mama. Então, é muito importante a gente falar sobre a expectativa de fazer o exame, né? Então, é bacana fazer o exame, se cuidar, que você está prevenindo uma doença, caso aconteça alguma coisa que não seja do... O laudo, né? Como que você vai receber essa notícia? Como eu falei anteriormente, a gente já tem agora muito avanço na medicina. Então, sempre a gente ficava assustada de receber uma notícia, mas há prognósticos de uma melhora, né? Então, não é uma sentença de morte. A gente sempre tem que falar isso. Então, eu tenho um problema. Então, tem solução? Como vamos solucionar esse problema? Sempre eu acho que dessa maneira a gente tem que encarar tudo na vida, né? Sim. Eu tenho um problema, é da melhor forma para encarar um tratamento. A parte psicológica pesa muito nisso. Pesa muito porque, doutora Adriana, eu sempre, todo ano faço, né, vários programas sobre o câncer de mama e outros tipos, né? E eu vejo que mulheres que passaram por isso, infelizmente, uma das coisas que pesa muito é o abandono do companheiro, né? Eu acho que esse é um sentimento entre a maior parte, a maioria delas, o que acontece, né? Principalmente quando ela tem que fazer a retirada do seio. Então, trabalhar esse emocional é um momento que a família, às vezes, são os primeiros a abandonar, né? E como que a gente vai... É um trabalho em conjunto, como vai conviver com isso? É um trabalho em conjunto. Você está num estado, assim, precisando de apoio e as pessoas saem do teu lado, né? Então, o trabalho psicológico aí é fundamental. Então, como que você vai elevar a autoestima da pessoa que não está vendo luz em algum lugar? Não, você está cuidando da sua saúde, você tem um prognóstico bom, você tem que sempre buscar um pensamento positivo. Tem até estudos que mostram quando a pessoa está em tratamento de câncer, se ela tem um pensamento muito negativo, ela vai ficando acuada, ela não quer mais se alimentar, consequentemente, não vai ter... Não vai ter melhora, né? Não. Mas também, gente, que coisa, né? Eu vou falar, hein? Eu tenho que reclamar dos homens nessas horas. Impressionante a covardia dos homens. Um momento desse, né, que seria um momento para você se mostrar a hombridade aí, o que é o significado de um relacionamento, de um amor, de um casamento, né, que é um companheirismo, o homem abandona. É impressionante, eu vejo mulheres em todas as situações que não abandonam o companheiro, nem quando está preso.
Tem homem que fica 10, 20 anos na cadeia, a mulher tá ali, a esposa, cuidando da família, dos filhos, vai lá, visita. A mulher recebe, né, um resultado que tá com um câncer e diz que em 6 meses, tem uns que, bem menos do que isso, abandona. Onde está o companheirismo, né? Onde? Onde está o companheirismo. Então, isso já vem de uma educação... Enraizado, né? Já vem de uma educação mal resolvida aí, né? Então, a gente tem que trabalhar muito o emocional dessa mulher, Sim. muito a responsabilidade dela com o corpo dela nesse momento. Então, pegar o tratamento, levar a sério, se gostar... quando começa a fazer a quimioterapia. E tem tanto grupo também, né? Grupos maravilhosos de mulheres maravilhosas que apoiam, né? Outras mulheres, né? Eu acho importante também, às vezes, assim, tentar conscientizar também esse companheiro, trazer esse companheiro para junto dessa conversa, né? Porque é importante que ele saiba também que aquilo é passageiro, que a mama pode ser reconstruída. E que às vezes até quando tira mesmo, né? Sim, e pode ser reconstruída no intraoperatório, na hora da cirurgia. Nos casos de reconstrução, no SUS, o intraoperatório ainda é um pouco complicado, até pela escassez de próteses, mas essas mulheres não tem parceria, não tem incentivo, não tem muito apoio? É difícil. Eu trabalhei no SUS por muitos anos, hoje não mais, mas a gente tinha realmente uma dificuldade grande, na verdade, em receber as próteses, né? Então, havia a equipe cirúrgica, a equipe de cirurgia plástica, mas tinha dificuldade no recebimento de próteses. Então, isso ainda não é uma realidade dessa reconstrução no intraoperatório para todas as mulheres, mas é um direito, as mulheres têm esse direito da reconstrução, né? Quando a gente fala de seguradora de saúde, a maior parte das mulheres a gente consegue fazer essa reconstrução, né? Nem que seja com expansor, existem várias formas de fazer a reconstrução da mama, com prótese, com o tecido grande dorsal, que são músculos que a gente usa para reconstruir, ou com expansores, quando a gente quer fazer uma reconstrução temporária e depois reabordar essa paciente. Mas assim, enfim, passar para esse companheiro que é um período passageiro, e tudo, assim, é um período que vai ser pela cura daquela mulher, que na maioria das vezes é a mãe daquele lar, né? Mas, por outro lado, eu também conheço muitos companheiros que vão até o fim, de uma forma, assim, incrível. Então, a gente conhece os dois lados. Mas, infelizmente, mais de 70% abandonam a companheira. Aí, vou falar assim, ó, depois do intervalo comercial, vou até respirar, porque isso me irrita, viu, gente? Me deixa simplesmente indignada de ver essas situações. Mas vou pro break e a gente volta já já naquela mesa maravilhosa para vocês, tá, menina? Voltamos, Brasil! Fazendo uma roda de mulheres falando sobre a importância do exame, do autoexame, da mamografia e do mês que representa, traz para nós mulheres, né? Essa simbologia que, graças a Deus, né, com o passar do tempo, é apenas um mês, porque, na verdade, cuidar e prevenção é o ano todo, mas esse alerta, né, esse outubro rosa que faz toda a gente falar, nossa, outubro rosa, né? É o mês de cuidar do câncer de mama, é o mês de fazer os exames, o autoexame, e assim a gente fica muito feliz. E você trouxe um livro, que eu quero que você me fale sobre este livro. Ó, tá aqui, ó. Oncologia Integrativa. O que é o livro? Aí, maravilhoso. Esse livro fala da abordagem que a gente tem que ter no ser humano. E não só ver o câncer como uma doença. Eu preciso ver o câncer em alguém, o câncer no indivíduo. Então, esse é um novo olhar, né? Porque antigamente a gente simplesmente prescrevia a quimioterapia, a hormonioterapia, a radioterapia e cuidava do próprio câncer. Mas como é que eu vou cuidar só do câncer se eu não entendo como é que está a mente dessa paciente? Como é que está o emocional dessa paciente? Deve estar extremamente abalado, né? Então, o livro foi exatamente por isso, porque chegavam pacientes desesperados comigo, né, achando que assim, doutor, abriu um abismo, eu vou morrer. E eu falava, não, e eu pegava muitos pacientes cada vez mais jovens. Então, eu escrevi esse livro, né, junto com 18 outros autores maravilhosos, junto com o editor, também comigo, para mostrar que existe um caminho. E que esse caminho não é só o tratamento oncológico. E quando você descobre um câncer, você precisa ressignificar a sua vida, mudar o seu estilo de vida, ter um estilo de vida saudável. Se você está fora do peso,
estar no peso ideal é super importante para o tratamento, alimentação, atividade física emocional, e a sua mente. Emocional. Né? E a Adriana está aqui, né, para falar emocional nesse momento, para mim, deve ser 80%. Isso é fundamental, você cuidar do emocional para a quimioterapia, radioterapia, enfim, todos os medicamentos surtirem efeito, né? Se você está abalado emocionalmente, o que você pode fazer para começar um restart da vida, né? Então, o quão de bom tem na sua vida. Então, às vezes as pessoas, quando recebem um diagnóstico de câncer, falam, puxa, vou mudar de hoje para frente. Não, a gente precisa conscientizar que pode começar antes de ter esse diagnóstico, na verdade. Não precisa ter, né? Então, a gente sempre tem que lembrar da vida, e quanto mais quando você pega um diagnóstico assim, agora, o que você tem que você ainda não fez? Qual é teu último sonho? Não é por aí não. A tua vida está recomeçando. É um novo olhar, né? É um novo olhar. É um novo olhar. A mulher, por exemplo, a gente sempre tinha esse medo, né, do câncer de mama. E, segundo pesquisas, o que pode dizer? Ele é um câncer, ele é hereditário, ele é pela situação que nós vivemos, ele é alimentação. Tem muitos mitos, né, que a gente fica meio na dúvida, né? Porque essa alimentação de hoje está toda errada, né? Muito embutido, muito isso, muitos produtos que levam, né, ao câncer. O que é, na verdade? Tem uma explicação, pelo menos assim, que ajuda um pouco a esclarecer? Tem, sim. A gente tem que cerca de 10 a 15% dos casos, eles são genéticos, ou seja, mutações no gene, no DNA, que a pessoa já nasceu com aquela mutação. Né? Existem famílias onde você vai ver vários casos de câncer de mama, de câncer de ovário. Essas famílias têm algumas mutações, mas isso é a minoria dos casos. Eu estou falando de cerca de 10 a 15%, mas ocorre. Os outros 85, 90% estão relacionados ao estilo de vida. E aí a gente vai entrar no sedentarismo, na alimentação, no estresse crônico, na depressão, na ansiedade, no tabagismo, no excesso de consumo de álcool. E por que isso? Todos nós produzimos oncogenes diariamente. O nosso corpo produz oncogenes. Só que a gente tem um sistema imunológico que está eficaz e ele é capaz de eliminar esses nossos oncogenes, né? Exceto em quem tem uma mutação genética, onde esse sistema não vai ser tão eficaz a ponto de eliminar, ou quem tem um estilo de vida que com o passar dos anos vai acumulando e o sistema imunológico vai abaixar, essa toxicidade vai aumentar. Imagina só uma pessoa que passa anos sedentário, acima do peso, com estresse, isso vai acumulando, até que ocorre uma mutação chamada epigenética, que é uma mutação que ocorre em decorrência do estilo de vida. Então, tudo isso pode ser evitado. É por isso que fala que, geralmente, depois dos 50 que começa, é por causa da menopausa também? Também, porque... Essa pausa nos hormônios? Exatamente. E os hormônios, um dos tipos de câncer de mama é o câncer hormonal, sendo o mais comum deles e mais comumente, né, nas mulheres com mais de 50 anos. E a gente fala que os hormônios funcionam como um alimento do câncer de mama. E ocorre que, no pós-menopausa, existe uma mudança hormonal na mulher, né? Ela passa a não produzir mais o estradiol e ela passa a produzir a estrona. E ela acumula essa estrona no tecido adiposo. Isso aumenta também. Quanto mais peso essa mulher tem na pós-menopausa, quanto mais ela engorda na pós-menopausa, maior o risco dela desenvolver o câncer. Porque esse câncer é acumulado no tecido adiposo, na gordura. E ele é convertido em hormônio. Por isso que esse risco depois da menopausa aumenta. Nossa, mas isso é um alerta muito importante, né? Sim. Né? Olha a importância, olha dessa informação, né? Além do que, né, se exercitar tem um benefício para tudo, né? Para tudo. A gente precisa falar também na questão quando a mulher está chegando na menopausa ou pós-menopausa, que pensa que a vida está terminando aí porque fala, não, já tive a minha vida útil de procriar. Não, precisa cuidado redobrado. Mais cuidado ainda, né? Mais ainda. Por causa do câncer e outras coisas também. Então, a partir de 50 anos, é aconselhável uma vez por ano fazer todos os exames, né? Mas vai além, a se exercitar, a cuidar da saúde mental, a cuidar da alegria, a cuidar da felicidade, ser feliz. Gente feliz, eu acho que
espanta muitos males também, né? A felicidade, sem dúvida, né? Sem dúvida. E maravilhosa, me diga uma coisa, mulheres que amamentam também pode ter o câncer de mama, entrando nos mitos, né? Tá. Então, uma pergunta muito interessante, porque vários pacientes chegam, mas doutora, eu amamentei, por que eu tive câncer? Então, a questão é, quando você amamentou? A idade, porque a mama, ela tem uma idade de maturação. Até os 30 anos, a gente forma glândulas mamárias, a nossa mama está em maturação. Então, até 30? Até os 30 anos. Depois ela já está estabilizada, assim. Nossa, demora, né? Mas até os 30 anos ela está nessa maturação. E se acontece, então, uma gravidez, uma gestação e uma amamentação aí até os 25, 30 anos, ocorre uma proteção contra o câncer de mama, porque a glândula ainda está em formação, em crescimento. Porém, se a mulher amamenta depois de 30 anos, não existe mais essa proteção. Né? Então, digo que a amamentação previne sim, porém, até uma certa idade. Só que nos dias de hoje, cada vez mais as mulheres estão deixando mais tardiamente, né? Sim. As gestações. Então, também é um dos fatores. Sim. Mas que também não é isso que vai prevenir, né? Se você já tem na genética também a predisposição a desenvolver um câncer de mama, não vai se amamentando, que também, né? Não, mas é isso que eu tô falando. Ajuda, né? Ajuda. E um outro alerta que eu quero dar. Se a pessoa tem mutação, não é 100% de certeza que ela vai ter câncer. Né? E a Adriana está aqui para... Se a pessoa tem a mutação e ela faz atividade física, ela tem uma dieta saudável, ela tem uma mente saudável, né? A higiene da mente, o cuidar da mente, ela cuida de si, ela não fuma, ela não toma bebida alcoólica de forma excessiva, ela pode ter uma mutação e não desenvolver o câncer. E quando desenvolve? Esse emocional está bem derrubado? Muito derrubado, né? Porque para a gente afunda, né? Quando a gente não está bem, parece que as coisas vão para baixo, né? A energia, a sintonia, nada está bom. E a gente sempre ouviu falar coisas ruins, então histórias que contam e como as pessoas ficam, e muitas das coisas que chegam ao ouvido das pessoas fazem elas ficarem assustadas, né? E como que a gente pode conversar isso dentro de um consultório, acalmando a pessoa, acolhendo a pessoa, mostrando possibilidades de cura, mostrando possibilidades de uma vida mais saudável. Eu sempre digo que assim, o amor cura tudo. E você ter carinho pela pessoa que está na tua frente, ter paciência, porque geralmente as pessoas ficam chorosas mesmo, e ela está numa situação que ela merece colo, ela precisa de colo, e o conselho que eu dou é para parente, marido, filhos, tenha paciência, tenham cuidado com essa pessoa, porque ela está numa fase doente, não que ela fique doente a vida inteira. O momento para a mulher mais difícil é quando começa a perder o cabelo, essa parte? É a parte da vaidade. A parte da vaidade para a mulher é pesado, né? Então, como que ela lida com essa mudança, né? Como é importante a gente ressaltar sempre, não só na fase que está doente, mas quando a gente se olha no espelho e a gente consegue ver uma mulher sem maquiagem, sem nada, mas que beleza que eu tenho aí. Não olhar no espelho por olhar, mas assim, o que eu estou vendo ali? Que mulher é essa? Né? Você se conhece melhor que ninguém, você também. Quando a gente se olha com verdade, a gente não precisa de maquiagem, não precisa de nada. Então, quando a gente se conhece, o cabelo está caindo, mas isso é uma fase. Eu vou ter vaidade, tudo a gente dá jeito, não é? Depende, né? A gente precisa ter uma força no emocional, interna, que eu tô falando assim, tudo a gente dá jeito, por exemplo, o cabelo não tá legal, a pele não tá legal. Então, como que a gente se vê? Tem gente que só vê defeito. Exatamente. Então, não importa se você está doente ou não, você vai ver defeito. Sim. Então, você precisa ter um acompanhamento e começar a perceber, não, eu sou bonita com cabelo, sem cabelo. Eu tenho um valor sem sobrancelha, com sobrancelha. Então, eu tenho uma força interior que me faz ver além. Isso é muito importante. Mas eu acho que nesse momento é muito importante o trabalho de vocês. É muito. Eu acho que esse apoio aí, eu sinto que assim, eu acho que nem sempre a família consegue esse apoio com um profissional como vocês conseguem, porque já trabalham com isso, já sabem como que é as dificuldades, né? Porque é muito difícil, gente. Quando eu acho que eu já fiz exame de falar assim, apareceu um nódulo, tem que fazer, né, a pulsão para ver se
como que é, o que que é. Menina, naquela tensão, até fazer aquele exame ali, passa 1 milhão de coisas na cabeça. Mas olha que importante, se fosse discutido isso na escola, na menina na pré-adolescência, na adolescência, mostrando que isso é fundamental, cuidar do corpo, ter uma boa alimentação, mostrar que o trabalho médico é fundamental na vida dela, que a mãe levasse a criança, a adolescente quando está na primeira menstruação, para ela conhecer o corpo, conhecer um profissional que vai mostrar para ela o certo e o errado. Vai chegar numa fase adulta ou numa mulher madura que já vai ter mais segurança daquilo. Vai chegar no consultório, conversar com a doutora, já vai saber, eu conheço meu corpo, tá com uma dificuldade. Isso é muito bom quando a gente tem um apoio desse desde pequena, né? Dentro de casa, né? E acontece com mulheres mais jovens também ter o câncer de mama? E como a gente joga muito para depois dos 50, né? É muito comum. Eu tenho muitas pacientes, até a mais jovem tem 25 anos. 25? Isso. Então, hoje está cada vez mais comum. Cerca de 40% dos cânceres eles estão ocorrendo nas mulheres com menos de 40 anos. Então, por isso que a gente fala que é tão importante se tocar, se conhecer. Porque essas mulheres não entram nesses projetos de exames de rastreamento. Então, elas têm que se tocar. E muitas vezes elas vão procurar ajuda para o médico fala, você é muito jovem, esse nódulo não é nada. Quantos anos você tem? A primeira pergunta, né? E aí fica aquele diagnóstico que não evolui, que demora a ser realizado, porque ela foi atendida por um médico que achou que ela era muito jovem para ter câncer. E agora pode, doutor, só uma pergunta, como você trabalhou no SUS, por isso eu pergunto, com quantos anos está liberado agora para a mulher fazer a mamografia pelo SUS? 50 anos. Aí. Aí que eu tô falando, gente. Para você ser liberado no SUS, para você fazer com 50 anos, se você tiver tido um câncer com 30, com 40, já vai ter como se cuidar. Sim. Então, por isso que é importante a educação. Como que o SUS vai liberar com 50 anos para as mulheres fazerem o exame? Sim. Por isso que é importante a educação da menina, a se conhecer, a mostrar. Eu acho que tem que dar uma educação também para o país aí na política. Desculpa, porque como vai colocar uma mulher com 50 anos para fazer o primeiro exame, uma mamografia com 50 anos? Gente, se eu tiver tido um câncer com 30, com 40, eu já não tenho tanta chance de sobrevivência ou de conseguir cuidar desse câncer. E mesmo mulheres que têm casos na família, elas conseguem, né? Isso com liminar? Como que consegue fazer? Não. As mulheres com caso... No SUS, quem que consegue fazer esse exame? Vamos supor que a mulher que tem casos na família, ela deve ficar muito atenta à mama. Porque se ela tiver um sinal ou sintoma de câncer de mama, ela vai conseguir o exame mesmo não estando na faixa etária, né? Então, a mamografia pelo SUS, de rastreamento pacientes assintomáticas, sem sintomas, a partir de 50 anos. Mas mulheres mais jovens, que tiverem sintomas, vão conseguir fazer. Mas aí, quais são os sintomas? Aí a mulher já está sentindo um nódulo. É silencioso? E que eu te falei? E quando é silencioso? E quando não tem dor? Exatamente. Porque o câncer, nem sempre ele vai dar dor, né? Muito pelo contrário, às vezes somente em casos avançados ele vai dar dor. Às vezes ele vai dar uma inflamação, que vai parecer até uma alergia, mas que é um câncer. Né? Às vezes ele vai, um nódulo muito abaixo da glândula que vai crescendo silenciosamente não vai causar dor, exatamente isso. Falando, então fica muito complicado desse jeito. A nossa saúde pública está lamentável, é um caos, porque uma mulher começa a fazer exame com 50 anos, desculpa. Eu acho que a gente deveria seguir a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, que a partir de 40 anos. E com mulheres com sintomas, independente da idade. Tem sintomas e tem caso na família, faça antes, né? E qual são os principais fatores que colocam em risco para as mulheres ter um câncer? O que a gente pode evitar? Tem uma prevenção, assim, dicas, né? Que é bom nesse momento a gente ter dicas, né? Informação. E isso vocês fazem brilhantemente. E esse livro serve como um guia de prevenção, mas falando um pouquinho de dicas, né? Então, se você não quer ter um câncer de mama, né, se mantenha no peso ideal para a sua estatura. Então, estar no peso ideal é uma forma de prevenir o câncer de mama. Se exercitar pelo menos 150 minutos por semana, você previne o câncer de mama. Quando a gente divide isso, a gente está falando de 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, né? 150 minutos. Se exercitar. Não fumar. Se você fuma, pare de fumar. Bebida alcoólica em excesso, né? Não beba bebida alcoólica em excesso. O problema é que a maioria faz tudo e fez junto, né? Sim, cuide da sua mente, né?
cuide desse estresse crônico, dessa questão mental. E por que isso? Quando a gente está estressado, depressivo, ansioso, a gente produz cortisol. Esse cortisol vai abaixar a nossa imunidade. Então, lembra que eu falei que o nosso sistema é vigilante para debelar, eliminar os oncogenes, mas quando o nosso sistema imunológico está ativo, está funcionando com potência total. Quando eu estou com cortisol alto, esse sistema imunológico pode ficar debilitado. Então, os conselhos que eu dou é se exercitar, se alimentar bem, não fumar, não beber em excesso, manter uma mente saudável. E a Adriana pode falar como ninguém, como manter uma mente saudável. Como manter essa mente saudável. Olha, e para a mulher, agora, a gente tem uma vida muito corrida, tribulada. Então, agora a mulher é mãe, é dona de casa, é profissional. E não tem um tempo de parar e se desestressar. Né? Não, é fundamental você procurar alguma coisa que te dê prazer, que te deixe bem, né? Aprender sempre algo, porque mente produzindo também não deixa o estresse se alojar. É viver a vida assim, um dia de cada vez e um dia de cada vez com prazer. Não correr pelo dia, não. Então, eu tenho um problema, vamos solucionar esse problema hoje. Não vamos levar com a barriga, não. É um dia de cada vez e vivendo bem. Isso também a gente pode prevenir qualquer doença, né, doutora? Qualquer uma. Quando tem esse emocional, né, gente, já mais controlado, que tem esse equilíbrio, você consegue lidar com os problemas. Eu acho, então, que nesse momento de pandemia, que a gente já está 2 anos aí nessa situação, eu imagino o estresse. Imagina o sofrimento, então, das mulheres que estão com o câncer de mama, que não podia ir no hospital, não podia passar por lugar nenhum, não entra para fazer exames. E estava super complicado, porque as mulheres estavam com já o diagnóstico na mamografia e não conseguiam fazer a biópsia. Né? Não, já estava com aquele diagnóstico, né, que a gente via nódulos já BIRADS 4, 5, que são onde a gente aponta para um possível câncer, mas a gente precisa confirmar com uma biópsia, para saber que tipo que é. E as mulheres não conseguiam fazer essa biópsia. Então, eu peguei o ano passado muitos casos avançados, e eu vou contar um aqui, uma paciente que sentiu um nódulo em março e fez a mamografia em março, foi começar o tratamento comigo só em novembro. Mas em novembro o câncer já estava avançado. Mas ainda pegamos num ponto onde era possível a cura, né? Mas assim, a gente está tendo realmente um atraso no início desses tratamentos. Para a cura é importante o tempo, né, gente? Vocês lutam, né? Vocês lutam contra o tempo. Sim. Essa é a realidade de um oncologista, de vocês médicos né, que enfrentam essa doença todos os dias da vida de vocês, né? E quanto mais precoce é o diagnóstico, maior a chance de cura e menos complicado é o tratamento. Então, se a gente pega um câncer no estadiamento é o tamanho dele, se ele está localizado só na mama, se ele foi para outro lugar. Se a gente pega ele no estádio 1 e 2, que são os iniciais, tem uma chance de mais de 95% de cura, tá? 95%. Se eu pego ele num estágio um pouco mais avançado, estágio 3, a chance é menor. Se eu pego no estágio 4, ele é metastático. Mas a gente tem muitos remédios novos, a oncologia de precisão está aí, a medicina personalizada, tudo isso eu faço no meu consultório, e a gente tem conseguido transformar também a doença metastática, quando tem metástase em outros órgãos, em doença crônica, né? Então, aí tem mais o controle. Exatamente, e eu faço até a comparação, né? Como se você tivesse um diabetes, uma pressão alta, tivesse que tomar um remédio. Então, mude a perspectiva sobre essa doença também. Maravilhosa, ficaria horas e horas e horas falando com vocês. O programa chegou ao fim. Gratidão. Você pode deixar as redes sociais? Ah, sim. Ó, eu estou no Instagram, tem um canal que é o @doutora Vivian Koss, que é um canal onde eu produzo vídeos, materiais praticamente diários, tá? E aí tem o meu contato também do meu consultório para agendar consultas, que é o 011, o 96339... Peraí, agora aqui no GC. Pronto. Aqui no GC. Exatamente. Maravilhosa. Qual a rede social? Eu tenho, o meu Instagram é @Adriana Cassetari, lá também tem uns vídeos, tem muita coisa bacana que eu coloco para as mulheres. E tem o meu site, que é adrianacassetari.com.br. Lá vocês conseguem ver todas as redes sociais e o contato. Gratidão, viu? E para você que está em casa, obrigada pelo carinho, obrigado pela companhia. Um beijo no coração e, ó, 3 vezes para vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz, muita luz para todo mundo, viu, mulherada? E, ó, autoexame sempre. Beijo, gente. Boa noite.